a família, abençoe o meu lar. Deus da família, vem minha casa edificar. Estamos dando início a mais uma edição do programa Momento com a Família. Eu saúdo a todos nossos queridos irmãos e amigos com a santa e gloriosa paz do Senhor Jesus. Estamos em mais um programa da família e neste programa nós vamos conversar sobre o assunto a intimidade no casamento. Viva a intimidade no seu casamento. É o assunto do programa de hoje. Nós vamos fazer o nosso intervalo e logo voltaremos com o programa Momento com a Família. Deus da família, abençoe o meu lar. Deus da família, vem minha casa edificar. Deus da família, abençoe o meu lar. Deus da família, vem minha casa edificar. Já estamos de volta com o programa Momento com a Família. Eu agradeço a Deus pela oportunidade de estarmos aqui mais uma vez para tratarmos de assuntos que são pertinentes à família. E no programa de hoje eu vou conversar com vocês sobre um tema muito especial, que fala sobre a intimidade no casamento, né? Viva a intimidade no casamento, né? E vamos ler uma passagem bíblica bem conhecida para referenciar nossa conversa de hoje, no livro de Hebreus, capítulo 13, versículo 4. É uma passagem bem conhecida que diz assim: o casamento, ele deve ser honrado por todos, e o leito conjugal conservado puro, pois Deus julgará os imorais e os adúlteros. Hebreus capítulo 13 e o versículo de número 4. A intimidade na vida de casado. Eu digo que o sexo do casamento, eu costumo dizer que é a coroa do casamento, do relacionamento. Também digo que sexo no casamento não é tudo. Existem muitas outras áreas no relacionamento conjugal que faz com que o que deve ser vivenciada a fim de que o relacionamento conjugal seja um relacionamento harmonioso. Porém, essa área íntima do casal, ela é muito especial, né? Até diz que a passagem bíblica que Deus honra, né? O leito conjugal deve ser conservado puro, né? As imoralidades, as porneias, coisas desse tipo mais, né? Não deve ser praticado dentro do ato sexual da intimidade do casal. As porneias, tudo mais que se possa ser jogado no meio dessa lascívia, né, do mundo que aí está, né? Bem, a intimidade sexual, primeiro eu gostaria de dizer que ela é limitada ao matrimônio. A intimidade no casamento, ela deve ser limitada ao matrimônio, porque foi assim que Deus estabeleceu, o Deus idealizou, né? Somente dessa condição, a intimidade, ela é aceita e abençoada por Deus. Se você quer que a sua intimidade, a sua relação, ela seja abençoada por Deus, ela tenha a bênção de Deus, ela precisa ser realizada dentro dos parâmetros que a palavra de Deus determina, dentro do projeto de Deus que Deus determinou. Então, mediante o casamento, marido e mulher, diz a palavra, eles tornam-se uma só carne, segundo a vontade de Deus. Então, os prazeres físicos, os prazeres emocionais normais, vamos dizer assim,
são decorrentes do relacionamento conjugal fiel, que foram exatamente ordenado por Deus e por Ele honrado, né? Esses prazeres, né? Então eles são abençoados, porque Deus assim o fez, né? Outra coisa importante, claro, porque Deus, o sexo é um presente de Deus, né? Essa intimidade, esse relacionamento, ele deve ser um relacionamento sadio, sem mácula, sem pecaminosidade, que não seja sujo, imoral, né? Porque esse é um lugar de honra no matrimônio. Eu diria que o quarto de casal, né? É um lugar de honra no matrimônio, onde o casal deve honrar os seus corpos e honrar a Deus, né? O relacionamento uma só carne é a mais, eu diria, é a mais intensa intimidade física e a mais profunda e espiritual união entre marido e a sua mulher. É exatamente o que diz a palavra, os dois se tornam uma só carne. Então, esse relacionamento, ele é uma relação muito íntima, muito profunda entre marido e mulher. Gênesis 2:24, ele diz assim: por isso deixa o homem, pai e mãe, e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne, né? Ora, meu amado irmão, meu amigo, foi Deus que presenteou o primeiro homem, Adão, chamado de Adão, com a esposa chamada Eva, né? Deus presenteou Adão e Eva com o matrimônio. O matrimônio foi um presente de Deus ao homem. Eles foram criados perfeitos, um para o outro. Claro que temos defeito, diferença um com o outro, mas quando se unem em uma só carne, essas falhas, esses defeitos se complementam. O que tem num, o que falta num deve ter no outro, e assim os dois se complementam. Por isso que os dois se tornam uma só carne. O casamento não foi uma conveniência, nem foi tão pouco criado numa cultura. Não, o casamento foi instituído por Deus e ele tem 3 aspectos muito básicos. Primeira coisa, o homem tem que deixar seus pais, suas mães, deixar o pai e mãe. É um novo lugar geográfico, né? Isso é feito em um ato público, onde ali o homem e a mulher, os noivos, se comprometem entre si, promete-se a si mesmo e a sua esposa, né? Em segundo lugar, o homem e a mulher, eles são unidos, assumindo exatamente responsabilidades, para que entre os dois possa reinar um bem-estar mútuo e que eles possam amar um ao outro antes das outras pessoas. Primeiramente Deus, depois marido e mulher, né? E em terceiro lugar, que outro aspecto básico, que é exatamente que ambos, os dois se tornam um na intimidade. Também no comprometimento da união sexual, que são reservados para o casamento. Por isso que é determinado para ser dentro do casamento, porque tem princípios, tem propostas, tem votos, tem compromisso. Casamentos sólidos incluem estes 3 aspectos. Eu diria, uma vida sexual plena é fruto de um relacionamento diário, onde exatamente impera o amor, né? Onde impera o respeito, onde impera a renúncia e a fidelidade. Uma vida sexual plena, uma intimidade íntima, ela exatamente ladeia, ou seja, vivencia dentro desse cardápio. Isso é muito importante.
para que o casal viva uma intimidade realmente plena em seu casamento. Tem que haver amor, respeito, renúncia e principalmente fidelidade. Outra coisa fundamental é a pureza desse ato. É a fidelidade. Diz: mantenham o leito conjugal puro. Foi a passagem que nós lemos, né? Digno de honra entre todos seja o matrimônio, bem como o leito sem mácula. Porque Deus, Ele julgará os impuros e os adúlteros. Então, esse ato é um ato puro. Respeitar o casamento, seus votos sagrados e sua intimidade física é um outro aspecto da vida santificada, a qual Deus chama o seu povo. Respeitar o casamento. O leito, a cama deve ser sem mácula, ou seja, sem maldade, sem moralidade, sem perversidade. Isso, eu diria, é um eufemismo para a intimidade e as relações sexuais, na pureza e na fidelidade. A união, meus queridos, a união e a intimidade sexual, como eu falei, são reservadas para o casamento. Por quê? Porque Deus os considera como honradas e puras. A intrusão sexual de uma terceira pessoa na relação do casamento a contamina e é condenado por Deus. Eu diria, é um dos pecados mais cruel, que traz mais consequência à vida do homem, porque diz que você peca, além de pecar contra Deus, você peca contra o seu próprio corpo. É um pecado com maiores consequências, o pecado do adultério, da infidelidade conjugal. Então, a fim de prevenir-se contra a imoralidade sexual, Deus ordenou exatamente o sagrado relacionamento do matrimônio, exatamente sem mácula, contém mais do que uma aprovação do relacionamento conjugal, mas também vincula a responsabilidade do casal de preservar sua intimidade das práticas perversas e degradantes de uma sociedade lascívia. Isso é muito importante, isso é muito interessante para que você realmente viva uma intimidade harmoniosa no seu casamento. Então, meus queridos, desfrute da intimidade sexual. Não perca tempo. Dentro do casamento, a união sexual é natural, ela é saudável, ela é prazerosa, como eu falei, não somente durante um momento, mas durante toda a vida conjunta do casal. Lá em 1 Coríntios, o apóstolo São Paulo, ele dá uma referência muito importante a esse papel, essa relação, o dever que tem o marido de conceder à esposa, ou seja, diz o marido conceda, 1 Coríntios 7, 3 e 5, o marido conceda à esposa o que lhe é devido, e também, semelhantemente, a esposa ao seu marido, porque a mulher não tem poder sobre o seu próprio corpo, e sim o marido. E também, semelhantemente, o marido não tem poder sobre o seu próprio corpo, e sim a mulher. Então, diz a palavra, não vos priveis um ao outro, a não ser por mútuo consentimento e por algum tempo, para vos dedicar, por exemplo, à oração, à consagração, e novamente depois vos ajunteis para que Satanás não vos tente por causa dessa incontinência. Estes versículos são notáveis, porque eles revelam ponto de vista que parece estar muito adiantado para o seu tempo. É uma percepção saudável da sexualidade da mulher e a compreensão da completa igualdade existente exatamente entre um homem e uma mulher nessa área, na intimidade do relacionamento. Então as Escrituras, a palavra de Deus, não dão qualquer apoio à noção de que as relações sexuais visam unicamente ao prazer, ao aprazimento do marido. Não, é dos dois. Uma mulher deseja para si alguém que lhe traga amor,
que lhe traga conforto, que haja sensação de segurança, que existe apoio psicológico, é isso, que haja mais alegria, menos frustrações nesse relacionamento. Enfim, meus queridos, a relação sexual, eu diria, uma expressão íntima da afeição entre marido e esposa. O apóstolo aqui sublinha sua importância no casamento, declarando aquilo que na verdade é um dever. O marido deve estar disponível para a sua esposa quando ela desejar e a esposa para o seu esposo quando ele desejar. Isso é fundamental para que viva a intimidade no seu casamento. Vamos fazer o nosso intervalo e logo voltaremos com o programa Momento com a Família. Deus da família, abençoe o meu lar. Deus da família, vem minha casa edificar. Deus da família, abençoe o meu lar. Deus da família, vem minha casa edificar. Já estamos de volta com o programa Momento com a Família. Nós estamos falando no programa de hoje, conversando sobre a intimidade no casamento. Viva a intimidade no seu casamento. Muito bem. O livro de Cantares de Salomão é um livro que faz muita referência à relação íntima do casal, né? Cantares vamos dizer assim, é uma canção de amor que honra o matrimônio, o livro de Cantares, né? As alusões mais explícitas sobre sexo na Bíblia podem ser encontradas exatamente neste livro, que muitas vezes tem até sido criticado por algumas pessoas, né, por causa da sua linguagem sensual empregada pelo escritor. Contudo, a pureza e a santidade do sexo, do amor, representada neste livro, são muito necessárias nos dias de hoje, onde o amor, onde o sexo e o casamento está sendo banalizado. Então precisa que tenhamos uma referência. Deus criou o sexo e a intimidade, foi Deus que criou. Mas uma condição para ser desfrutado dentro do casamento, porque aí está a bênção de Deus. O marido e uma esposa honram a Deus quando eles se amam e desfrutam um do outro. Então, se assim é, ame, seja feliz, porque Deus abençoa, Deus se alegra quando os seus filhos ali se divertem na intimidade, porque Deus está sendo glorificado, Deus está sendo exaltado. Então seja feliz na sua relação, na sua intimidade. Porque a intimidade é isto. Quanto mais se tem, mais se quer ter. Isso é saudável. Quanto menos se tem, menos se quer ter. Então, a prática, a vivência é importante. Lá em Cantares, no capítulo 1, versículo 2, a esposa, ela faz referência, dizendo para o esposo: beija-me com os beijos da tua boca, porque melhor é o teu amor do que o vinho. O vinho fala da alegria. Então a esposa tem esse desejo, sente essa liberdade para com seu esposo. Esta vivida descrição de um relacionamento amoroso começa com a figura do próprio amor, que é melhor do que o vinho. Faz com que aqueles que se amam sejam felizes. A relação sexual é para o bem-estar, a satisfação dos dois. Não é só para um. Não. O prazer que tem o esposo também deve ter a esposa. Lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 10, faz referência, o apóstolo São Pedro, quando Deus mostrou para ele um lençol com muitas
tipo de alimentação, ele falou que não poderia comer coisas impuras. Mas Deus nos ensina através daquela passagem, a interpretação, que ele disse assim: não torne comum aquilo que Deus purificou. Então, podemos desfrutar o amor. Por quê? Deus o criou como um presente para nós e um deleite para todos os nossos sentidos. Então, desfrute daquilo que Deus realmente ele preparou, ele separou para os seus filhos dentro da intimidade. Outra coisa muito importante, né, é com relação ao tempo para você vivenciar a sua intimidade. Tenha um tempo para o seu cônjuge. Tire um momento especial, um lazer, umas férias, né? Cantares de Salomão, capítulo 2, 12 a 13, ele diz assim, olha: aparecem as flores na terra, chegou o tempo de cantarem as aves e a voz da rola das pombas ouve-se em nossa terra. A figueira começou a dar seus figos e as vides em flor exalam o seu aroma. Ela diz, levanta-te. Ele diz, levanta-te, querida minha, famosa minha, e vem. Né? Então, um convite para sair, o jardim, a praia, as flores, onde quer que seja, para desfrutar a sua intimidade. Aqueles que se amam celebram a sua alegria na criação e em seu amor. Deus criou o mundo e a beleza da natureza. Deus presenteou-nos com o amor e o sexo e nos deu os sentidos para que desfrutemos deles, gente. Seja romântico. Nunca deixe os problemas, nunca deixe os conflitos ou as assolações do tempo arruinarem a sua capacidade de alegrar-se com os presentes de Deus. Tenha tempo para desfrutar aquilo que Deus criou para vocês. Desfrute a intimidade do casamento de vocês. Ser desejada, pertencer, é ser desejada. Eu sou do meu amado e meu amado é meu. Cantares 7, 10 a 13, ele faz essa alusão de pertencer um ao outro. A esposa diz, eu sou do meu amado e ele tem saudade de mim. Então, quando há intimidade, eles têm saudade um do outro, eles sentem a falta um do outro. Vem, diz ela, ó meu amado, saiamos ao campo, passemos as noites nas aldeias, né? Passeando, levantemos-nos cedo de manhã para ir às vinhas, vejamos se as flores, se florescem as vides, se abre a flor, se já brotam as romeiras. Dar-te ali o meu amor, né? As mandrágoras exalam o seu perfume e as nossas portas dão toda sorte de excelentes frutos, novos e velhos. Eu reservei, ó meu amado. Então, pertencer e ser desejada faz com que a intimidade aflore na relação do casal. Quando o relacionamento amadurece, deve haver o quê? Mais amor, deve haver mais liberdade entre os cônjuges. Aqui nós vemos que a jovem tomou a iniciativa de convidar seu esposo para um amor. Muitas vezes a iniciativa é só do homem, mas a mulher também, ela deve ter iniciativa. Muitas culturas têm estereotipos sobre o papel que o homem e a mulher devem desempenhar no ato sexual. Porém, a segurança do verdadeiro amor dá exatamente aos dois a liberdade de tomar a iniciativa, né? Tanto o marido como a mulher, de exprimir, de exalar seus sentimentos de desejo. Isso é fundamental, isso enriquece a intimidade no casamento.
pertencer um ao outro. Eu sou do meu amado e meu amado é meu. Cantares 6:3. Eu pertenço à minha esposa, a minha esposa pertence a mim. Ou seja, o amor que os dois namorados têm um pelo outro é genuíno, é um amor fiel. Aqui não há desejo nem espaço para outra pessoa, não. É ele e ela, não há uma terceira pessoa. No casamento deve haver tal amor mútuo e dedicação que faz com que a fidelidade conjugal, que é a máxima importância na vida do casal. Aí porque a importância de que o casal se elogie sempre o seu cônjuge, meu amado. Veja o que Cantares diz assim, o esposo diz para a esposa, tu és toda formosa, querida minha, em ti não há defeito. Salomão 4:7, Cantares. E 5:16 diz assim, o seu falar é muitíssimo doce. Sim, ele é totalmente desejável. Tal é o meu amado, tal é o meu esposo, ó filha de Jerusalém. Então elogie o seu cônjuge. Isso enriquece a intimidade do casal. E como espectadores, é possível que fiquemos embaraçados ao ler essas passagens em que os amantes expõem sua intimidade. No êxito do seu amor, eles se elogiam mutuamente, eles usando belas imagens. Sim, meus amados. Suas palavras podem ser estranhas para os leitores de uma cultura diferente, porém, o intenso sentimento de amor e de admiração são universais, o que expressa o livro de Cantares. Comunicados através de palavras e ações fortalece qualquer relacionamento. Isso é fundamental. Então, meus amados, sexualidade é um dom do Criador. Não esqueça isso. Embora a palavra sexo não apareça na Bíblia, porém a linguagem bíblica descreve o plano de Deus para o comportamento sexual humano, inclusive para a geração de uma descendência e para o prazer sexual no casamento. O sexo, como eu falei, foi planejado pelo Criador como um presente especial que permite ao marido e à esposa expressarem a sua unidade em amor íntimo e exclusivo e compartilhado do plano dele para a sua procriação. Os impulsos sexuais, eles são dados por Deus, foi Deus que deu, como meio de atingir a êxtase natural mais elevada que o corpo humano pode experimentar. Então vocês, cônjuges, marido e mulher, aprendam a arte perdida do amor verbal. Aprenda a dizer palavras de amor que acariciam a alma da sua companheira, do seu companheiro. Concluindo, eu digo, entenda e creia que o Senhor continua a ver o relacionamento sexual dentro da santidade do casamento como muito bom e abençoado. Então, exalte no casamento as virtudes do seu cônjuge acima das virtudes de outros. Reserve momentos regulares, momentos periódicos com seu cônjuge para revigorar e renovar o romance em seu casamento. Que Deus te abençoe, meu amado, que Deus te ajude, que essa palavra, que essa conversa, ela lhe traga ânimo e que reavive a intimidade do seu casamento. Estamos chegando ao momento final do nosso programa, mas eu gostaria de orar com você para que Deus nos abençoe mais e mais em todas as áreas da vida conjugal. Vamos orar. Querido Deus e Pai que está nos céus, eu quero te adorar, papai, e te agradecer por mais uma oportunidade. Daqui estamos juntos, papai, reunidos em teu nome, falando a tua palavra. Abençoa todos que aqui estiveram conosco, nos ouvindo. Pai, seus relacionamentos, suas vidas, sejam vidas íntimas que glorificam o teu nome. Abençoa todas as famílias, os casais, em todos os aspectos da sua vida. Pai, é que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus vos abençoe. Até o nosso próximo programa. Deus da família.
abençoe o meu